Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 13 de julho de 2025. Quero convidar você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, porque aqui você verá a verdade. Peço a todos aqueles que estão assistindo o vídeo que deem um like. É muito importante para o canal porque fortalece perante o YouTube, que vai distribuir mais o vídeo. E também compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários. Eu conto com vocês. Muito obrigado. Então, como eu falei, o título Olhos da Ucrânia voltados para os Estados Unidos da América. Por quê? Em meio a ataques aéreos cada vez mais intensos e o cansaço causado por quase 3 anos e meio de guerra, todos os olhos na Ucrânia estão, mais uma vez, voltados para uma pessoa, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, e todo mundo de olho no humor do presidente americano. Ele falou, agora eu falei num vídeo que ele disse o seguinte, falei no vídeo de ontem, acho que teria uma declaração importante a fazer sobre a Rússia na segunda-feira. Então vamos ver se ele vai fazer alguma declaração sobre a Rússia amanhã. Ele falou numa entrevista à NBC News em 10 de julho. O mais recente acontecimento em um processo de paz tortuosamente longo e até agora totalmente ineficaz, liderado pelos americanos. Com exceção de uma injeção maciça de uma ajuda militar ou sanções severas a Moscou, há pouco que Trump possa anunciar que possa ajudar a Ucrânia a pôr fim rapidamente à invasão em larga escala da Rússia em termos favoráveis à Ucrânia, ou seja, precisa de mais ajuda. Não pode ficar cancelando ajuda para que a Ucrânia possa tirar do seu país, do seu território, os invasores russos, e bem como garantir a soberania ucraniana e nenhum milímetro, centímetro, possa ficar nas mãos dos russos e todas as terras ocupadas sejam devolvidas ao seu legítimo dono, a Ucrânia. Os riscos para a Ucrânia são existenciais e a turbulência nas relações entre Kiev e Washington, desde que Trump assumiu o poder, significa que o país e o resto da Europa teve que imaginar e planejar uma vida sem os Estados Unidos da América, como já fizeram tanto os europeus quanto os ucranianos, mas ao lado de uma Rússia que está cada vez mais militarizada, cada vez mais lançando drones e mísseis contra a população civis. Apesar dos sinais de que a América poderia se desvincular completamente da defesa da Ucrânia, Kiev tem se esforçado ao máximo, através do líder estadista, presidente Zelensky, a manter Washington a bordo. As relações com o governo Trump estão atualmente em um nível relativamente alto, mas ainda há dúvidas sobre a extensão do apoio à Ucrânia e a disposição de pressionar a Rússia. A crescente agressão da Rússia não pretende mais apaziguar o processo de paz. Ela não quer a paz. E isso prova pelas vítimas causadas principalmente entre os civis, crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos. E o processo de paz liderado pelos Estados Unidos da América e o Putin declarou abertamente nesse processo sua intenção de continuar a guerra, através do próprio ditador, através do seu ventríloco, o ex-presidente e ex-primeiro-ministro Dmitry Medvedev, e também através de Lavrov, Sergei Lavrov, que é o ministro de Relações Exteriores. Eles disseram que querem continuar a guerra e não vale a pena porque eles conseguirão, até o fim do ano, aumentar o território deles na Ucrânia. Isso tem sido acompanhado por uma escalada dramática da guerra aérea contra as cidades. Essa guerra aérea é com mísseis e drones. A perspectiva da redução, no entanto, ou interrupção da ajuda militar americana coloca em evidência a produção nacional de armas que a Ucrânia está desenvolvendo e a guerra assimétrica da Ucrânia contra a Rússia. Há muitos sinais positivos,
mas ainda existem lacunas significativas. Correndo para preencher as lacunas deixadas pela retirada dos Estados Unidos da América, a Europa está correndo para aumentar a produção de defesa, mas os críticos argumentam que o ritmo é muito lento e que o continente simplesmente não é capaz de se defender. Apesar do panorama sombrio, os movimentos de resistência ucranianos continuam seu trabalho nos territórios ocupados e pesquisas indicam que uma grande maioria da população ucraniana acredita que o país deve continuar lutando contra a invasão criminosa da Rússia. Eles não querem ser russos e não querem ficar sob o jugo do ditador criminoso, independentemente do apoio dos Estados Unidos da América. Ou seja, o povo acha que tem que continuar a luta, não deve parar. Depois que as relações de Kiev com o governo Trump chegaram ao fundo do poço, com aquela emboscada maldita no Salão Oval, em 28 de fevereiro, feita contra o presidente Zelensky, e o subsequente corte de ajuda militar e inteligência para a Ucrânia, os acontecimentos da primavera deram motivos para uma tênue esperança de que Washington mudaria de rumo. Os momentos-chave aconteceram relativamente rápido. Em meados de março, uma Ucrânia mais fria e calculista chegou a uma posição comum com Washington, quando os ministros de Relações Exteriores de ambos os países concordaram em um apelo conjunto por um cessar-fogo incondicional, de 30 dias a ser observado por ambos os lados. A medida quebrou muitos dos tabus na Ucrânia em torno de um cessar-fogo, sem garantias de segurança dos Estados Unidos da América, porque mesmo quando Zelensky aprovou a assinatura do memorando de terras raras, o Trump tinha prometido que venderia armas, que não mandaria tropas, mas que venderia armas. Ele nunca cumpriu, nunca vendeu armas pedidas pelo Zelensky, que tinha pedido 10 para comprar 10 sistemas Patriot, né? Com os lançadores e também mísseis, né? Visto como uma base para uma paz duradoura, esse cessar-fogo, mas não aconteceu porque a Rússia não cumpriu o acordado, ainda lá em Riad, na Arábia Saudita. Mas, em troca, alinhou Washington com uma simples demanda. A Rússia era claramente o principal obstáculo para o fim do combate. Sempre foi desde o início. Zelensky fez um bom trabalho ao administrar a personalidade e o indivíduo que é o presidente Trump. E que ele tem feito um lobby consistente por mais apoio à Ucrânia no Partido Republicano. O Zelensky tem feito isso, né? Junto ao Partido Republicano, ele tem feito um lobby consistente, tanto que a maioria no Senado e também a maioria na Câmara de Representantes, eles acham que a Ucrânia deve continuar recebendo ajuda. A preocupação é que se você se cercar de pessoas que são anti-Ucrânia, eles tendem a influir dessa forma também, e acredito que Donald Trump está cercado dessas pessoas anti-Ucrânia. Desde então, a Ucrânia fez quase tudo o que pôde para reforçar essa posição. Ela assinou o acordo unilateral sobre minerais com os Estados Unidos, chegaram a um acordo com Trump, um acordo que ele disse que era satisfatório, tiveram que bajular bastante Trump regularmente em declarações públicas e se mostrando dispostos a se envolver em negociações de paz teatrais em Istambul, onde a delegação russa simplesmente repetiu as exigências para que a Ucrânia essencialmente capitulasse. A Rússia não estava negociando e tampouco queria negociar. Menosprezava a delegação de alto nível ucraniana, com essas, inclusive com ameaças, e mandando uma delegação de quinto nível. Não tinha nenhum ministro, nenhum vice-ministro, nada parecido com isso. Era para justamente afrontar a Ucrânia e afrontar a Donald Trump. De novos pacotes de ajuda militar e sanções mais rigorosas a tarifas secundárias, a potencial influência dos Estados Unidos sobre a Rússia está bem documentada, mas a disposição de empregá-la é outra coisa. Trump sempre disse que iria empregar, inclusive a força, mandar mais armamento para a Ucrânia e nunca mandou e sempre bajulou o ditador da Rússia. O governo Trump tem 2 cursos de ação aqui. Ou eles acolhem a Ucrânia, dão a ela os recursos necessários para sustentar a guerra e estar em posição de, eventualmente, de dar a capacidade militar com o armamento americano para pôr fim à guerra. Ou eles vão embora, ou eles vão sair da negociação, né?
Com o passar da primavera, apesar de declarações públicas esporádicas indicando que a paciência de Trump com Putin estava se esgotando, com a publicação de Vladimir: pare no trânsito social após outro ataque mortal contra a capital da Ucrânia. Nenhuma ação real foi tomada. O Trump não tomou. Ele fez a publicação no Truth Social, que é a rede social do Trump, mas ele não fez nada de fato. Agora ele liberou 500 milhões em armamento, mas é do pacote aprovado na gestão Joe Biden, que tinha pendentes de serem entregues à Ucrânia ainda 3,8 bilhões de dólares. Então, desses 3,8, ele está mandando 500 milhões. E já parece que já está ocorrendo, esse equipamento estava na base militar na Alemanha, base de Ramstein, uma base ucraniana, uma base americana, e devem, acho que a partir de, talvez hoje já estejam indo, ou amanhã já estejam chegando na Ucrânia esse novo armamento e munições. E segundo informações, até o final desse mês de julho corrente, todo o armamento previsto já vai estar sendo entregue para os ucranianos. Agora, isso não denota a vitória dos ucranianos na guerra. Isso é para a defesa do que está acontecendo contra ataque de áreas civis, né? Durante meses, Trump escolheu um terceiro caminho: continuar em círculos ignorando a Ucrânia, exceto por comentários ocasionais, e evitando qualquer responsabilidade de trazer a paz da guerra, que ele originalmente disse que poderia terminar em 24 horas. É importante anotar isso, porque todos esperam, ele mandou esses 500 milhões, mas ele tem que mandar esses 3,8 o mais rápido possível, vai dar melhores condições à Ucrânia de fazer um ataque ofensivo para tirar os russos da Ucrânia. Mas tem que mandar também armamento não só de defesa, ele tem que mandar armamentos de ataque. Tem que mandar mísseis de longo alcance, e não apenas de longo alcance, para atingirem em profundidade a Rússia. Isso é muito importante, né? Eu acho que é uma extrema falta de conhecimento dos americanos da gestão atual sobre a região, sobre a guerra, mas também como criar políticas. Depois que o Pentágono anunciou o cancelamento há dias atrás, agora 2, 3 semanas atrás, de munições já prontas que estavam para saírem da Polônia e entrarem na Ucrânia, munições de artilharia, defesa aérea para a Ucrânia, já estavam planejadas de dentro do pacote já aprovado por Joe Biden. A questão parecia estar resolvida, sem sombra de dúvida, mas elas foram congeladas. O congelamento da ajuda acabou se revelando um alarme falso nas semanas seguintes. A retórica de Trump em relação a Putin aí piorou, porque o Putin aproveitou para bombardear mais a Ucrânia. Então espero que essa retórica de Trump tenha mudado e fique, né? Mas não há sinais evidentes na mudança da política americana de uma maneira drástica ainda, que precisa haver, né? E ele agora deu sinal também para o senador Lindsey Graham, e que junto com outro senador democrata, o Lindsey Graham republicano, que eles estão prevendo tarifas agressivas dos Estados Unidos da América sobre países que continuarem comprando petróleo russo e derivados. Só para lembrança, o Brasil é o maior comprador de óleo diesel da Rússia. Pelo menos foi em 2023. 2024 não tem esse dado ainda. Então, essa é uma questão complicada, delicada, que precisa ser resolvida, essa guerra. Essa guerra só vai parar com a derrota militar do ditador da Rússia, Vladimir Putin. Ela poderá parar quando eles se perceberem que a Rússia está desmoronando economicamente e quando virem desmoronou. Mas aí vai haver problemas internos muito grandes na Rússia, que a gente não sabe qual é o destino final que vai acontecer dentro da Rússia ainda. Eu acho que economicamente a Rússia já está ferrada, né? Já não tem condições de fazer qualquer coisa, e o pouco que tem, o ditador da Rússia está sugando da economia real, da economia legal do povo da Rússia, para jogar na guerra. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários. Peço que Deus abençoe cada um de vocês, suas famílias, Deus abençoe a Ucrânia e Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.